E o governo brasileiro tem se articulado para dar uma resposta aos setores mais afetados pelo tarifaço que já entrou em vigor. Igor Damasceno. O governo federal pediu formalmente que a Organização Mundial do Comércio abra consulta sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos e que já estão em vigor desde ontem. Em nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro alega que os Estados Unidos violam flagrantemente compromissos centrais assumidos na OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados. Na prática, a consulta é uma etapa de negociação e mediação. Após isso, a OMC pode abrir um painel para investigar as condutas norte-americanas. No entanto, o processo é longo e não tem garantia de sucesso. Em entrevista à agência Reuters, o presidente Lula disse que não vai se humilhar para Donald Trump e que só vai ligar para ele se o chefe da Casa Branca realmente quiser conversar para negociar. Enquanto isso, Lula se prepara para discutir as tarifas com os membros dos BRICS, o bloco dos países emergentes. Deixa eu lhe falar uma coisa, um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Mesmo nesse momento, nós estamos ainda, tem muita gente do Brasil tentando conversar com gente americana. Nós acreditamos que um país que tem 201 anos de relação diplomática muito civilizada não vai jogar isso fora por causa, muitas vezes, de uma atitude destemperada de um presidente da República. O presidente também disse que tem a obrigação de proteger as empresas e defendeu o multilateralismo. E veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação de produtos americanos. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Eu quero mostrar que quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Enquanto isso, a equipe econômica do governo acerta os últimos detalhes da medida provisória que vai garantir linhas de crédito mais baixas e juros menores como método de proteção das empresas que serão afetadas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a MP vai ser direcionada principalmente para as empresas menores. Ontem nós procuramos entender a encomenda do presidente em relação ao detalhamento. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, mas provavelmente o ato do presidente, ele que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente. Mas, por se tratar de uma medida provisória, o texto só vai valer por 4 meses e precisará de aprovação do Congresso Nacional para se tornar permanente. Os setores afetados estão preocupados. A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel afirmou que a imposição das tarifas é uma flagrante desvantagem competitiva. Lembrou que os outros fornecedores terão tarifas de no máximo 27%. E que o México, principal concorrente do Brasil, está isento. O diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Vinícius Estrela, também se manifestou contra as tarifas. Ele pediu negociação. O setor de cafés especiais acompanha a entrada em vigor das tarifas de importação de café pelos Estados Unidos do Brasil com certa preocupação, pois alguns operadores do mercado já vêm buscando entender e renegociar contratos futuros, buscando repartir parte dessas tarifas com alguns produtores, exportadores e cooperativas, de modo a impactar de maneira diminuída o consumidor americano. A medida provisória deve ser apresentada assim que houver aval do presidente Lula e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. De Brasília, Igor Damasceno. Vamos falar então com o Diego Tavares, que vai trazer mais informações e análise dele sobre isso. Diego, você acha que a visão do presidente Lula está correta sobre qualquer tipo de, digamos assim, diálogo ou tentativa de negociar poderia beirar a humilhação para o presidente Donald Trump e
consequentemente, colocar o governo norte-americano numa posição privilegiada em relação ao Brasil? Não seria de forma alguma, muito pelo contrário. Lula demonstraria grandeza, demonstraria que é um presidente que está olhando para as necessidades dos empresários, necessidades do setor produtivo e não para as próprias necessidades eleitorais. Ele fala em se humilhar para o presidente Donald Trump, mas o próprio presidente Donald Trump já declarou que está com a cadeira da sua mesa de reuniões aberta para que o presidente Lula vá até lá negociar, disse abertamente que atenderia uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para negociar a questão das tarifas. Eu vou repetir, peço até desculpas, mas eu tenho que repetir o que eu disse no meu comentário anterior sobre o tema. Lula viu no tarifaço uma questão de reviver a própria popularidade que se encontrava em queda. E com isso precisa manter esse conflito, manter a narrativa de que está combatendo um inimigo externo que foi motivado pelas ações de Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, enfim, matando aí muitos coelhos com uma cajadada só, né? Encontrou uma narrativa, encontrou mais uma forma de atacar os seus adversários políticos e com isso o interesse nacional vai ficando relegado ao segundo, ao terceiro plano. É muito importante a gente lembrar que o que esse tarifaço afeta no país não é só o grande exportador, não é só o grande empresário, afeta toda a cadeia produtiva dos produtos, como o café, como a carne bovina, que foram mantidos, taxados nessa tarifa de 50% sobre as exportações. Então, o presidente não estaria se humilhando de forma alguma caso buscasse o canal de negociação com os norte-americanos. Muito pelo contrário, como eu disse, demonstraria grandeza, demonstraria carinho com os empresários que são os grandes produtores de riqueza do nosso país, as pessoas que geram emprego e renda para os brasileiros, e isso, sobretudo, num cenário de colapso fiscal como o que nós temos enfrentado aqui no país nos últimos anos. Eu quero avançar nesse assunto com o professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior, que está conosco neste fim de semana. Professor, bem-vindo, muito obrigado por conversar e nos atender neste sábado. Eu estava olhando para frente, mas ele já está aqui no telão. E eu gostaria de saber a sua análise sobre a maneira como o Brasil tem se posicionado e esse temor de, a depender da maneira como a negociação funcionar, parecer uma humilhação em vez de uma demonstração de abertura ao diálogo. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Bom sábado para todos. Um prazer estar aqui. Veja bem, Evandro, olha, tem duas questões aí que nós precisamos separar, né? A questão geopolítica e a questão geoeconômica, a questão econômica. O movimento dos Estados Unidos, ele vai claramente no sentido de arrefecer, em certa medida, as questões econômicas. Nós tivemos aí quase 700 exceções de produtos fora do chamado tarifaço, foram 694 ao todo, e há outros que são negociados ainda por setores empresariais, Câmara de Comércio, diretamente aqui no Brasil, a Câmara de Comércio nos Estados Unidos, outros setores da sociedade civil organizada, e também por, funcionários do Estado, não? Que não são diretamente os presidentes da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent dos Estados Unidos, o Mauro Vieira tentando diálogo, né, o chanceler, ministro das Relações Exteriores, para poder amenizar e arrefecer mais essas tarifas, né? Do ponto de vista geopolítico, isso não vai arrefecer. A estratégia do Trump é muito clara. Digamos, a doutrina Trump para a América Latina, que obviamente mira no Brasil como principal país da América do Sul, a maior economia da América do Sul, mais da metade da economia da América do Sul, ela vai direto para poder pressionar cada vez mais. Então, a partir do momento que se acionou a lei Magnitsky, ela não vai voltar atrás, ela não tem tendência de voltar atrás. Ela mira primeiro um ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, mas ela tende a se aplicar a mais, inclusive outros pares do Supremo, enfim, e outras figuras do governo no Brasil, pode passar pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. E aí, o que o presidente Lula entendeu? Olha, conversar com o Trump, com essa doutrina definida, é um risco grande, é o que ele está dizendo. É um risco grande porque vai se repetir, tende a se repetir, quer dizer, até o mundo mineral sabe disso, que o encontro dele com o Trump na Casa Branca vai dar em Zelensky,
vai dar no que aconteceu com a Ursula von der Leyen da União Europeia. É humilhação pública. Aquilo não é negociação. Aquilo, quando acabou aquela humilhação com o Zelensky, que estava presente também o vice-presidente J.D. Vance, o Trump falou, essa é a última frase dele, tá aí, né? Para todo mundo ver. Ele falou, é um ótimo material para a TV. Então, isso não é o caso, tá certo? Bom, o que se pode fazer, é o que ele tem feito, que é acionar canais secundários, inclusive o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. É por aí que as coisas podem se realizar, né? E deixar as portas abertas, porque para o Brasil não interessa ser sancionado. O Brasil precisa tentar resolver isso o máximo possível. Agora, o que não vai arrefecer, isso que eu quero deixar cravado aqui, as tarifas econômicas já foram negociadas em grandes medidas e elas se tornaram menos do que se imaginava com todas essas exceções. Agora, do ponto de vista geopolítico, isso não vai acontecer, porque o Trump tem um plano para a região, né? Eu vou fechar aqui essa primeira intervenção, o que disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth. Ele disse, nós precisamos retomar o nosso quintal, se referindo à América Latina. Então, para o Trump, interessa ter um amigo dele aqui no Brasil, um aliado, assim como ele tem na Argentina, que é o Milei, assim como ele tem em El Salvador, que é o Bukele, e o Lula não é um aliado, o Lula não é um amigo do Trump. Então, interessa para ele colocar ou o ex-presidente Bolsonaro aqui, ou um aliado como o Bolsonaro. O que o Trump quer, no fundo, é fazer um Milei em cada país da América Latina. Isso é retomar o quintal, é isso que está em jogo. Agora, professor, eu queria que o senhor trouxesse a sua análise sobre a ligação do presidente Lula com o presidente Vladimir Putin, dias antes do encontro dele com Donald Trump. Esse diálogo pode ser capaz de movimentar as peças, seja positivamente ou negativamente, trazendo respostas ainda piores ou mais imprevisíveis ainda de Donald Trump? Bom, essa pergunta é uma pergunta crucial, né? Porque o próprio presidente Trump vai encontrar o presidente Vladimir Putin para negociarem sobre a guerra, né? Então, essa ligação também é uma iniciativa do Putin, porque o Brasil, junto com a China, propôs um acordo de paz na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, envolvendo, obviamente, Rússia e Ucrânia. E são o acordo dos que está aí, né, também disponível aí, que tem lá 11 pontos decisivos e que foram assinados pelo presidente Lula e pelo presidente chinês, o Xi Jinping, para exatamente propor a paz, né? Parte dessa ligação do Putin para o presidente Lula vem por aí, porque o Trump é uma medida muito grande, né? O Trump tem uma estratégia, né, Evandro? O Trump, ele está convicto que ele está decidido a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, durante toda a campanha dele, ele disse que ia acabar com essa guerra em 24 horas, ele disse que ia acabar com todas as guerras, e ele está fazendo movimentos nesse sentido. E isso também é indiscutível. Ele tem se esforçado para acabar com as guerras. Isso está acontecendo. E esse deslocamento com Putin vai nesse sentido. Agora, do ponto de vista geopolítico, né, com essas tarifas e geoeconômico, o Trump tarifou o mundo todo. Está isolando os Estados Unidos. E isso fortalece a união de outros países, como, por exemplo, os países do sul global. Então, o Putin e o presidente Lula conversaram agora, e, na mesma semana, o presidente Lula também conversou mais de uma hora com o presidente chinês, o presidente indiano, o Modi. E estão discutindo, junto com a China também, junto com a Índia, junto com a Rússia, ou seja, você repara aí que são os 4 BRIC fundadores do bloco, quando ainda era BRIC, antes da entrada da África do Sul, os 4 pilares, as 4 pedras angulares dos BRIC, eles estão discutindo uma possível resposta e uma possível retaliação conjunta para os Estados Unidos, aos Estados Unidos, no âmbito dos BRICS. Então, aí a estratégia do Trump, ela tem um problema claro, né? Por quê? Veja, tanto o Brasil como a Índia são estados que não estão países alinhados automaticamente a nenhum dos 2 blocos de poder, China ou Estados Unidos. Nós somos mais próximos dos Estados Unidos, mas não somos alinhados automaticamente. Nem da China. E a Índia é a mesma coisa. A Índia, pelo contrário, a Índia tem inimizade milenar, histórica com a China. Mas quando o Trump decide sancionar os 2 países, Brasil e Índia, as 2 maiores sanções do mundo, acima de qualquer outro país, os 2 países mais sancionados no tarifaço do Trump, eu digo sancionado porque essa tarifa tem efeito de sanção, são, respectivamente, Brasil e Índia.
o que ele faz? Ao invés de trazer esses países para o lado dele, para isolar da China, ele está colocando os dois países no colo da China, no outro lado de geopolítico oposto de poder. Então, isolando os Estados Unidos. É isso que nós estamos vendo agora. E o Putin sabe disso e ele está aproveitando esse movimento. Professor, deixa eu abrir o espaço também para o Diego Tavares, nosso comentarista, participar da entrevista. Vai lá, Tavares. Professor, muito boa noite, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Eu quero retomar esse ponto que o senhor trouxe a respeito de como essa conduta de Donald Trump tem jogado o Brasil mais e mais no colo dos chineses, porque se a intenção era de fato ter um presidente aliado em cada um dos países da América Latina, o tarifaço está mostrando justamente o contrário, né? O tarifaço deu fôlego ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha problemas com sua popularidade até então. O senhor vê essa como a possibilidade mais provável de efeito a respeito do tarifaço, que é uma maior ampliação do alinhamento do Brasil com a China, com a Rússia, com as potências asiáticas, que inclusive em relação a produtos como o café brasileiro, por exemplo, que foi taxado, já tem abocanhado parte desse gap deixado pelos norte-americanos? Exatamente, eu concordo aí com a pergunta, que vai no sentido também de uma análise, né, muito interessante, porque, veja, nós temos a disputa do século XXI, a disputa pelo poder global no século XXI, é entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, eles foram os donos do século XX, o século XX foi um século americano, e acreditava-se, sobretudo depois da vitória na Guerra Fria, que o século XXI seria o segundo século americano, seria um novo século americano, mais um século americano. E nesse momento eles estão em disputa frontal com a China, que se torna uma ameaça à hegemonia americana nesse século. E aí, nesse tabuleiro muito rivalizado, nós temos países estratégicos. A Foreign Affairs, que é, digamos, as tábuas sagradas das relações internacionais, revista ultra conceituada, ela tem uma capa muito interessante de algum tempo atrás, um mês atrás, que ela fala os chamados swing states globais, países pendulares que podem decidir o rumo dessa disputa pelo poder global. Se isso vai pender para o lado ocidental dos Estados Unidos, ou se vai pender para o lado asiático e euroasiático da China, e com a Rússia como sócia direta nessa aliança sem limites. E alguns desses estados, são meia dúzia de estados, na verdade, né? Então nós temos ali Indonésia, Turquia, que são países todos muito grandes, muito populosos, que estão em regiões estratégicas do mundo, e dois países eles trazem como destaque, que é Brasil e Índia. Por que o Brasil? Porque o Brasil é o único país desses, chamados swing states globais, que são estados pendulares, que podem decidir essa guerra geopolítica. Eles estão... o Brasil, no caso, é o único país que está na América Latina, está nas Américas. Portanto, que está na zona de influência direta dos Estados Unidos, ou como eles chamam na doutrina Truman, né, América para os americanos, ou para dizer como Peter Hegseth, no seu próprio quintal. É como o Mar do Sul da China para a China. Então, é uma região muito próxima. O Brasil tem esse diferencial. Então, o Brasil custa caro nesse jogo. O Brasil tem um peso muito grande para a China, assim como tem para os Estados Unidos. Por isso, o Trump faz todas essas pressões. Ele quer um aliado aqui e ele quer um amigo aqui. O presidente Lula não é esse cara. E, ao mesmo tempo, a Índia é o país mais importante desses swing states globais, que é a maior população do mundo, passa a China. A Índia é uma potência nuclear, coisa que o Brasil não é. A Índia tem a economia que mais cresce no mundo hoje, inclusive acima da China. E a chance de ganhar essa guerra no tabuleiro geopolítico global é jogar a Índia contra a China. Os Estados Unidos vinham fazendo isso relativamente bem, colocaram a China em alianças militares no Mar do Sul da China, enfim. Só que esses últimos movimentos estão jogando o Brasil e a Índia e os outros países, mas sobretudo esses que são pendulares, no colo da China. E o que a China faz? A China joga parada. A China está lá, tá, digamos, né, sem fazer essas grandes movimentações geopolíticas que os Estados Unidos e o Trump estão fazendo, e esses países acabam se aproximando diretamente a esse polo de poder. Então, o que nós vimos essa semana é exatamente isso. O presidente Lula conversando com o Modi, o presidente Lula conversando com Putin e agendando uma conversa com Xi Jinping. Esse é o desenho da geopolítica global hoje. Professor Pedro Costa Júnior, obrigado pelo bate-papo conosco neste fim de semana. Espero que o senhor tenha um ótimo domingo aí, um finalzinho de sábado também. Até a próxima. Um prazer, muito obrigado. Até mais.